Olá, queridos alunos, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem, espero que vocês estejam ficando em casa e que vocês estejam conseguindo estudar. Eu coloquei já 2 vídeos sobre dicas de estudo, vou ver se eu consigo fazer outro ainda esse final de semana para postar para vocês sobre dicas de estudo e para estar ajudando vocês nesse período e trazendo técnicas para você estudar. Não só para esse período de quarentena não, para o resto da vida essas dicas estão valendo, estejamos em quarentena ou não, tá? Então vamos dar continuidade ao nosso assunto. Eu peço desculpas que eu não tenho colocado vídeos porque eu tive um estresse vocal, minha voz talvez não esteja nem normal ainda. Talvez vocês vejam durante a minha fala algumas mudanças de voz. Eu tive um estresse vocal, perdi a voz, né, por alguns dias. O médico pediu para que eu ficasse completamente em silêncio. E eu tive que ficar quase 2 semanas, foram 10 dias em silêncio, tentando não falar. Para mim é um pouco difícil, foi um sofrimento. Mas a voz voltou, ainda não tá 100%. Ele pediu para eu ir devagar, mas vamos lá. A gente precisa continuar a nossa disciplina, tá? Bom, o transconstitucionalismo foi o último assunto que faltou do slide 2 e nós vamos falar do slide 3 hoje, tá? Eu botei já o slide 4 e vou falar essa semana ainda para vocês. Bom, o transconstitucionalismo é um fenômeno que surge no mundo principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela vai ser um grande divisor de águas para a humanidade em vários aspectos. Tanto no ponto de vista que diz respeito à ciência, a política, a geopolítica, a divisão dos países, as questões socioeconômicas, e vai atingir fortemente o direito, né? Porque uma série de questões vão ser discutidas com respeito a toda a forma como aconteceu a Segunda Guerra Mundial e tudo que aconteceu dentro dela, principalmente a questão na Alemanha e na Europa com o Holocausto Judeu. Você vai ver que esse período foi um período extremamente complicado, porque quando o nazismo assume o poder dentro da Alemanha, ele faz isso de forma legal, dentro da lei, e vai trazer uma série de leis que vão permitir a eles fazer o que eles fizeram, que foi exatamente o quê? Pegar um grupo de pessoas e tirar delas a sua identidade, o seu nome, a sua profissão, a sua vida, a sua família, o seu corpo, e botar você no campo de concentração. Tatuar um número em você e te tratar como nada, ou como pior do que o nada. Essa perspectiva, ela começou a levar os juristas a se questionar como que nós permitimos que isso acontecesse. E na Europa. Porque você vai ver que esses fenômenos de tratar o ser humano como nada, como uma coisa menor, como uma coisa pequena, acontece no mundo já há muito tempo, desde que o mundo é mundo. Né? Você vai ver a escravidão africana, você vai ver o genocídio dos índios da América do Sul, e também a escravização de parte dos índios da América do Sul. Você vai ver a forma como a mulher sempre foi tratada, a criança, o deficiente físico, o povo cigano. Você vai ter dentro da história do mundo perseguições, ódios a povos, a grupos, ao longo da história. E nessa perseguição, o tratamento que se dá a esse povo perseguido é um tratamento extremamente cruel e desumano. Porque a Segunda Guerra Mundial ela vai fazer isso dentro da Europa. E vai fazer isso numa Europa que se acreditava civilizada, evoluída, com as ciências totalmente desabrochadas, se desenvolvendo, com as pessoas ricas, porque os judeus eram ricos, né? Muitos dos judeus, você olhava a aparência deles, eles eram branquinhos de olhos azuis, lourinhos, talvez até mais arianos que muitos, pessoas se diziam arianos. E foram dizimados, trucidados durante esse período. Vocês já devem ter visto vários vídeos sobre isso. Esse assunto vai voltar para vocês quando falarmos de direitos humanos. Então, é triste entender que foi preciso que acontecesse com um homem europeu, escolarizado, rico, com uma posição social, porque muitos eram banqueiros, dono de museu, dono de galeria de arte, de joalheria, de indústria. Todo mundo, desde o sapateiro, que era o mais simples, até a pessoa mais rica, todos eles foram tratados com a mesma crueldade.
É lógico que o rico, alguns conseguiram fugir com uma parte da família, mas muitos não conseguiram. E a ideia era o extermínio, e também muitos eram o quê? Confiscar a riqueza que havia dentro do povo judeu. Então, quando se começou a discutir, foi assim, como é que nós conseguimos fazer isso? Houve o fascismo na Itália, você vai ver que o próprio nazismo aparece no Japão, então o mundo todo começa a discutir o que foi isso. Até porque não se sabia exatamente durante a guerra o que estava acontecendo, muito se descobriu depois da Segunda Guerra, quando se libertou os judeus, eles se sentiram seguros para falar, os que fugiram se sentiram seguros para falar, se viu os campos de concentração, se viu tudo o que aconteceu, começou-se a estudar isso. E aí, nesse período, se pensou em criar uma lei única, que pudesse proteger o indivíduo, o ser humano. E se percebeu que até então as nossas leis eram feitas muito para proteger o nosso patrimônio, os nossos negócios, e não protegia o indivíduo, o ser humano. E antes, quando isso atingia apenas a pessoa pobre, não se ligou, porque o rico estava protegido no seu patrimônio. Mas quando o rico percebeu que além de proteção do seu patrimônio, ele também tinha que ser protegido como ser humano, como indivíduo, como pessoa, eles começam então a questionar e a construir toda uma teoria que vai desembocar nos direitos humanos. Então a ONU vai ser criada, essa discussão começa até um pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, em 43, começa a se fazer os primeiros encontros, em 45 e depois em 48 a declaração fica pronta. São 30 artigos que aconselho aqueles que tiverem tempo, interesse, estudem, conheçam já desde agora, porque são 30 artigos feitos para promover a paz e proteger a dignidade da pessoa humana. Então esses 30 artigos, eles vão trazer uma ideia de um direito internacional, transnacional, e ele começa a ser discutido, estudado dentro dos países fundadores. O Brasil, ele faz parte dos países fundadores da ONU, embora o nosso governo atual não dê valor à ONU, não dê valor ao trabalho que é feito pela ONU e pelas suas agências, como a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é uma agência da ONU, a Unesco, a FAO, tem várias agências, a igreja. E aí ele vai estar trabalhando com essa ideia de trazer esse direito para o ordenamento jurídico desses países, principalmente para os países fundadores. Depois, mais tarde, outros países acabam sendo anexados, né, incluídos dentro da ONU. E a ONU, ela tem um papel muito importante de união dos povos para encontrar soluções comuns. A própria questão agora da pandemia, a ONU está fazendo um trabalho mundial para se encontrar uma vacina. Pena que o Brasil não quis participar disso, porque os países que são cientistas, que estão investindo nessa vacina mundialmente, vão receber da OMS a vacina de graça para o seu povo. Nós não vamos ter. Nós, Estados Unidos e mais um outro país. Mas, enfim, escolhas, né? E aí não se escolheu não participar do tratado da OMS em busca de uma vacina. Vai se entender, não vamos discutir essa questão política aqui agora. E aí essas questões começaram a ser introduzidas. Questões como o quê? O que você querendo dizer falar, Ana Cláudia? É direito para bandido? Não, direitos humanos não é direito para bandido. Direitos humanos é direito à saúde, à educação, à família, ao casamento, é o direito ao trabalho, ao lazer, à previdência social, à moradia. Então esses direitos, a alimentação saudável, esses direitos, eles começam a ser introduzidos nas constituições e começam a ser discutidos e de alguma forma trazidos para os países. É lógico, quando você assina um tratado internacional e a declaração se tornou um tratado internacional, ele vem para o ordenamento jurídico daquele país, mas é importante também compreender e entender que esse ordenamento, ele também começa a ser influenciado, né? E os países começaram a ter leis muito semelhantes, muito parecidas. A inspiração de um país em relação ao outro, com relação à elaboração de leis, é bem comum, é bem natural, isso realmente acontece. Mas hoje, a gente chama esse fenômeno de transconstitucionalismo, onde as constituições ficaram muito parecidas, né? Ficaram muito semelhantes, principalmente nos países que seguem o mesmo sistema jurídico. No nosso caso, no Brasil, nós seguimos o sistema romano-germânico. Nós e grande parte da Europa. Os países que seguem o sistema da common law, que normalmente tem uma origem saxônica, anglo-saxônica, que é a Inglaterra,
A Índia, que foi colonizada pela Inglaterra, e os Estados Unidos também tem colonização inglesa, eles vão seguir o sistema da common law, é diferente, a Constituição deles é histórica. No caso das constituições e do sistema do romano-germânico, é diferente. A nossa fonte de inspiração está no direito romano, está nessa construção romana que foi resgatado pelos alemães e que se construiu o sistema romano-germânico que a gente tem hoje, tá? E aí vamos ver então, deixa eu botar aqui o outro slide. E aí quem quiser acompanhar, acompanha comigo aí. É o slide 3, quem quiser abrir. E nós vamos falar hoje da classificação das constituições, tá bom? Vamos lá. As constituições, essa classificação, ela não é única. Eu tentei trazer para vocês um resumo dos autores. Eu peguei 3 autores principais, foi Alexandre de Moraes, Silvio Mota e Rodrigo Padilha, tá? Esses slides foram feitos com base nesses 3 autores. Como eu já falei para vocês podem usar o autor que vocês quiserem. Todos eles são ótimos autores, todos falam do seu jeitinho, da sua forma, foi o que eu expliquei na prova, cada um fala às vezes da mesma coisa do seu jeito. Vocês vão escolher qual autor que vocês acham que estão trabalhando melhor esse tema. Foi o que eu fiz. Tentei reunir. E aí, claro, vocês vão pegar os livros diferentes e vão ver que as classificações são diferentes. Dependendo de cada autor, ele vai chamar de um nome, vai chamar de outro. Por isso que em alguns momentos eu vou dar mais de um nome para um instituto, para que você saiba que existe esse nome. Ana Cláudia, qual que eu tenho que decorar? Todos. Porque na prova, você não sabe qual é a banca que vai fazer numa prova da OAB, num concurso público. Quando você sabe que a banca gosta de tal autor ou menciona tal autor, fica mais fácil. Agora, quando ela não menciona o autor, você tem que saber tudo. E aí, por exemplo, perguntar o que é uma constituição material ou substancial, você precisa saber que é a mesma coisa. Então, constituição material ou substancial, essa classificação é a mesmíssima coisa. Que é o oposto da constituição, o quê? Formal. Tá bom? Então, vamos lá. A constituição material ou substancial é aquela que vai tratar especificamente das questões políticas, administrativas do país. Ou seja, vai estar falando da distribuição de competência, né, que a gente chama de divisão de trabalho, o que cada entidade vai fazer, o que cada órgão poderá fazer. Eu vou pegar toda a administração, toda a tarefa de cuidar do bem comum que o Estado possui e vou dividir entre os seus diferentes entes, entre os seus 3 poderes, né, para que eles possam trabalhar de forma harmônica e ninguém vai invadir o espaço do outro, né? Se bem que ultimamente o pessoal anda meio invasivo, mas a ideia que a gente tem é um trabalho, cada um com o seu quadradinho, cada um com a sua coisa para fazer, né? E não fique um invadindo o outro e não cause o quê? Conflito e dúvidas no subordinado, no cidadão, que vai pensar, eu sigo A ou sigo B? Eu falo o que A falou ou o que o B falou? E aí? Os dois tem às vezes até o mesmo grau de hierarquia. Como é que eu faço? Isso gera insegurança jurídica, gera confusão. E é isso que o direito não quer. O direito vem exatamente para não ter isto. E aí a Constituição Material ela vai tratar de direitos fundamentais, ela vai tratar do poder político, ela vai tratar de elaboração de leis, de funções de órgãos, de estrutura do Estado. Essa organização e essa proteção que a gente está mais comumente conhecendo como a matéria constitucional. A Constituição, materialmente falando, ou consubstancialmente, ou seja, a sua substância, o que ela traz é exatamente esses pontos e esses assuntos, tá bom? A Constituição formal é aquela que é feita por um documento solene, trazido pelo Poder Constituinte. Esse Poder Constituinte, porque ele fez essa Constituição, embora ele possa trazer assuntos que não sejam exatamente constitucionais, ele coloca e eleva esse assunto a um assunto constitucional pela importância que esse Constituinte achou esse ponto. Mas esse assunto não é exatamente constitucional. Ele está apenas aonde? Na forma, porque ele está dentro da Constituição. Então, na forma dele estar dentro do livro, dentro lá dos artigos da Constituição, é que ele é formalmente constitucional. Então você vai encontrar a nossa Constituição, por exemplo, ela traz uma série de assuntos que não precisariam necessariamente dentro da Constituição.
mas foram trazidos em 88 porque é uma Constituição, principalmente, que você tem que pensar que é uma Constituição que foi feita depois do processo de democratização. É a primeira Constituição democrática que a gente vai ter depois da ditadura militar. Ela não é a primeira Constituição democrática que nós temos, mas ela vai vir exatamente após o golpe. Então ela vai trazer uma série de mecanismos e uma preocupação exatamente para que se evite os horrores que a ditadura trouxe, né? Então essas normas, essas regras, elas vão estar apenas o quê? Na forma de estar dentro da Constituição, mas elas não são necessariamente um assunto constitucional. Simplesmente esse constituinte achou por bem colocar este assunto, este ponto dentro da Constituição. Bom, as constituições escritas e as constituições não escritas. Bom, o nome dessa daqui eu acho que é uma das mais fáceis, porque a Constituição escrita é aquela que está codificada num documento único. Você pega a Constituição brasileira, ela é um documento único, ela tem emendas, tem atos das disposições transitórias, ela tá tudo ali, mas é um documento único, tá tudo ali. Porque as emendas e os atos, eles compõem a Constituição, eles fazem parte da Constituição. Já as constituições não escritas, elas são uma reunião de várias leis diferentes, feitas em períodos diferentes, sobre matéria constitucional, e que reunidas formam a Constituição. Então, na Constituição escrita, ela normalmente é feita num único momento, não é num único dia, é um trabalho. Então, a Constituinte é convocada, é feita a Assembleia Constituinte, são eleitos os constituintes, eles vão sentar para fazer, vai levar-se um tempo para fazer, vai ser aprovada, beleza. Ela vai se tornar um documento. No caso da Constituição não escrita, ela está escrita, tá, gente? Cuidado com isso. A Constituição escrita, ela está escrita no papel. Não está no ar voando, não, tá? Não está num vídeo, nem no áudio, não. Ela está escrita. Só que ela não está escrita num único documento solene. Ela é composta de vários documentos. A Constituição inglesa é assim. A própria Constituição americana é assim. Ela, inicialmente, o pessoal gosta muito de gabar disso, que a Constituição americana ela é sintética, que ela tem 4 artigos, blá, blá, blá. Mas vai ver, se você for lá estudar direito constitucional, se você vai ler só 4 artigos. Você vai ter uma série de outras leis que complementam, que explicam, que de alguma forma organizam aquela Constituição ali. Então ela não é um único documento. Ela vai ser composta por vários documentos feitos em várias épocas e que juntos eles formam um corpo constitucional pela matéria, pelo assunto, não pela forma. Tudo bem? Então, Constituição dogmática e Constituição histórica. A Constituição dogmática, ela se dá num único momento. Ela se apresenta através de um órgão competente, que é a Assembleia Nacional Constituinte, que vai sentar para fazer isso. Ela é convocada, ela é eleita e ela senta para fazer isso. Na Constituição histórica, não. A Constituição histórica, como ela é uma Constituição não escrita, então toda Constituição histórica ela é não escrita, e toda Constituição dogmática ela é escrita, feita num único ato, num único documento. Você vai ter na Constituição histórica a construção lenta do raciocínio jurídico desse país. Você vai ver, por exemplo, os Estados Unidos, se eu não me engano, a Constituição deles é de 1741, 40 e alguma coisa. A Constituição, ela vem sendo construída e escrita ainda hoje. Ela não reformou os 4 artigos, mas eu tenho acrescido informações, acrescido outras leis, acrescido outros documentos que compõem hoje a compreensão e o raciocínio e o conhecimento jurídico constitucional da lei americana. Tá? Então a Constituição histórica é aquela que é feita em vários momentos por vários documentos que vão compondo e vão construindo essa Constituição, tá? A Constituição dogmática não, ela é feita num único momento, num único ato solene, ela é feita num processo único em que vai se entregar uma Constituição escrita
num único documento. No caso da gente, a gente tem até mais de um, por causa dos atos, das disposições constitucionais transitórias, mas que compõem a Constituição, tá? Bom, constituições promulgadas e constituições outorgadas. A Constituição promulgada é aquela que vai ser feita através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela, inclusive, às vezes também é chamada de constituições democráticas, porque é aquela que é feita com participação popular através do sistema representativo. Então, o que acontece? Nós, no Brasil, estamos num sistema semidireto, de uma democracia semidireta. Por quê? Vocês devem ter visto isso lá em Teoria Geral do Estado. Por quê? Porque o Brasil, ele tem a participação direta popular através de referendo, plebiscito, ação popular, mas ele não é uma coisa constante na nossa vida. Não tem como todas as vezes você estar consultando o povo para tudo. Acho até que a gente poderia ser mais consultado, mas não tem como você estar sempre consultando para todos os assuntos que a administração pública precisa resolver. Então, o que você faz? Você elege um representante. Esse sistema surgiu lá nos Estados Unidos, lá nas 13 colônias, onde cada colônia elegeu um delegado, que era não delegado aquele cara da estrela no peito, não. Ele era delegado porque foi dado a ele poder. Esse poder era para falar em nome e no interesse das pessoas que moravam naquela colônia. Então, cada colônia mandou um delegado para falar, olha, nós precisamos disso, precisamos daquilo, nós pensamos isso, pensamos aquilo. Se reuniram lá em Washington, fundaram os Estados Unidos, fundaram o país, elegeram um presidente, fizeram uma Constituição. Todo o sistema presidencialismo começa ali. E a ideia da democracia como nós compreendemos hoje. Na Constituição promulgada é a mesma coisa, porque eu vou ter alguém que eu vou eleger para fazer a Constituição. Eu vou dar poder a esse constituinte sabendo que ele vai criar a lei máxima do meu país, que vai criar os aspectos fundadores da nossa república, do nosso país. E nesse ponto é que vai haver a participação. Então a participação nossa é indireta. Por isso, na hora que eu voto em alguém, eu não posso votar porque o cara é bonito, porque fala bem, porque é inteligente, porque você acha que ele é honesto, porque depois a gente descobre que nem todo mundo é tão honesto assim. A gente precisa votar em pessoas que têm ideias semelhantes às nossas, que pensam em aspectos semelhantes aos nossos, para que ele possa nos representar. Não tem essa coisa que o pessoal fala assim, fulano me representa. Por que fulano te representa? Porque ele fala a mesma coisa que eu penso. Pô, ó, tu não me representa não, porque tu não pensa como eu. Então eu tenho que tentar encontrar um representante, um político, que tenha um pensamento semelhante ao meu. Então se eu sou a favor do aborto ou contra o aborto, a favor das drogas ou contra as drogas, se eu sou a favor, sei lá, da liberação, sei lá do que, daquilo que eu acredito, acabar com o 13º salário, existe projeto de lei para acabar com o 13º salário, se eu sou a favor, enfim, eu tenho que ver o que eu penso sobre os pontos principais da nação e vou votar em alguém parecido com o meu pensamento, para que essa pessoa o quê? Me represente, né? Então, quando a gente tem uma Assembleia Constituinte, eu tenho uma série de representantes, né, que são pessoas que vão ali representar, falar nos nossos interesses, nos nossos problemas e tentar encontrar soluções comuns. Agora, é óbvio, gente, que infelizmente na teoria é essa a ideia, na prática está acontecendo. Não está não. Mas a ideia na prática era essa. Eu voto em pessoas que pensam semelhante a mim e que vão lá, na hora de decidir, na hora de votar, vão votar de acordo com aquilo que ele acredita, que ele pensa, que ele é, e está me representando, né? Falando por todos nós. Na Constituição outorgada é diferente. Na Constituição outorgada, eu tenho uma Constituição que quase que é imposta, porque ela não tem a participação popular. Ela é feita pelo poder dominante, que vai escolher um grupo de pessoas para elaborar esse documento. Ele geralmente vai escolher pessoas estudiosas, inteligentes, verdade, mas não vai ser necessariamente alguém que venha diretamente como representante do povo. Ele muito mais vai representar os interesses e pensamentos daquele poder, daquele governante. E não vai ter espaço para divergência, porque na Constituição promulgada, você vai encontrar pessoas de esquerda, de direita, liberal, conservador, extremista, nazista, você vai encontrar de tudo.
porque acaba se elegendo todo mundo. Agora, quando é um poder único, central, que vai fazer essa Constituição, ela fica muito amarrada num único grupo, numa única forma de pensar, numa única ideologia, o que é extremamente negativo, porque você vai acabar impondo uma série de coisas para os seus cidadãos que nem sempre vai refletir o pensamento do geral, da maioria, nem sempre, tá? Então essa normalmente é uma Constituição que ela vem de cima para baixo, que é uma Constituição outorgada. Um exemplo disso é a Constituição de 1967, que é uma Constituição feita exatamente durante o período da ditadura militar. Bom, constituições, quanto à sua estabilidade, elas vão se classificar em imutáveis, rígidas, flexíveis e semirrígidas. As constituições pétreas ou superrígidas são aquelas que não permitem modificação. Não pode. Ela é rígida. Se você quiser mudar essa Constituição, você tem que fazer outra, tá? Não pode mudar, ponto. Não tem mudança. Ela é imutável. Nas constituições rígidas, você vai encontrar exatamente a possibilidade de que em alguns pontos você tenha autorização para mudar alguns pequenos pontos, passando por um processo muito difícil para fazer essa lei de mudança, tá? Então, na pétrea e superrígida, nada muda. Na rígida, eu tenho alguma possibilidade de mudança, tá? Passando por um processo legislativo muito solene, muito rígido, muito longo, muito difícil, que é exatamente para fazer com que você não consiga fazer alteração. Ela dificulta mesmo, é para dificultar. A Constituição flexível ou plástica é exatamente o oposto. Ela é fácil de mudar, muda-se de qualquer jeito, de qualquer forma, assim. Ela é uma Constituição que traz uma certa insegurança, porque sendo fácil de mudar, se muda toda hora, se muda ao bel prazer, e você gera insegurança, isso não é bom. E na Constituição semirrígida ou semiflexível, é uma Constituição que eu tenho uma parte rígida, que eu não posso mudar, que é pétrea, e uma parte que eu posso mudar com um processo mais difícil, tá? Existe a possibilidade de mudança, mas existe um processo solene, rígido, difícil de mudar, que é perfeitamente possível de fazer, não chega a ser impossível nem nada muito complicado não, tá? Constituições quanto à sua extensão. As constituições sintéticas já falam o seu nome, elas são menores, são pequenas. Ela vai normalmente trazer linhas gerais, princípios, não vai trazer muitas explicações, ela vai trazer palavras-chave, não vai ser detalhada, explicativa, tá? Ela é curta, com poucas frases, pouco texto, mas é lógico que se você for ler as palavras, ler as informações, você vai ter um grande conteúdo, mas que você extrai dela, porque ela em si é pequena, tá? Na Constituição Analítica, não, ela é prolixa, ela tem palavra pra caramba, texto enorme, nossa, é um exemplo disso. Muita explicação, muito detalhe, frases longas, muito detalhamento, muito específico, ela é já completamente diferente, tá? Vai trazer alguns princípios, mas vai explicar às vezes o princípio, vai escrever o princípio todo, ela vai ser mais prolixa, ela vai trazer um texto muito maior, mais profundo, mais analítico. Não quer dizer que uma é melhor do que a outra, porque às vezes tudo aquilo que você extrai lendo uma Constituição sintética, se você fosse escrever tudo que está implícito ali, você faria uma Constituição analítica. E às vezes tem uma Constituição analítica com palavra pra caramba que não quer dizer nada. Tá? É só com relação à extensão realmente. Agora vamos falar de aplicabilidade das normas constitucionais. Vamos falar de uma coisa que eu acho importante a gente falar, que é eficácia e vigência. Vamos abrir um parênteses aqui.
Eficácia, para nós do direito, é algo que consegue produzir seus efeitos desejados, tá? Então, quando uma lei é eficaz, a gente diz que essa lei está produzindo efeitos e está organizando a sociedade, está moldando comportamentos. Então, você vai ver, por exemplo, a lei da cadeirinha de segurança para bebê. Você vai ver que a maior parte da população usa as cadeirinhas para bebê, para criança. É lógico, gente, que nenhuma lei alcança eficácia 100% de todo mundo cumprir. Não é assim. Sempre há um percentual da população que não cumpre por vários motivos. Mas é uma lei que você vai encontrar uma grande aderência da maioria. A lei do cinto de segurança é uma lei que tem eficácia, que ela organizou os comportamentos das pessoas. A grande maioria senta no carro, bota um cinto. Tem gente que não usa? Tem. Mas é por isso a lei não tem eficácia? Não. A lei tem eficácia. Lei que não tem eficácia é, por exemplo, a lei que diz que no transporte público não se pode fumar, onde o próprio motorista muitas vezes está fumando. Se quando tinha, não sei, às vezes, não sei se não existe cobrador, mas quando tinha cobrador, o cobrador também fumava. Aí ficava aquele cheiro de cigarro dentro do ônibus. A lei que falava sobre barulho, sobre ruído dentro do transporte público. Então tem gente que pega o rádio do celular, a música, ele bota no último volume e fica ouvindo, todo mundo é obrigado a ouvir junto com eles. Ou fica cantando. Não pode, mas é uma lei que não alcança eficácia, ninguém cumpre. Ninguém, é uma lei que parece que nem existe, tá? Então eficácia é se essa lei, ela já pode produzir efeitos ou não, tá? Porque vigência já é diferente. Vigência, ela ocorre, deve ter visto isso na introdução, a vigência é quando a lei está produzindo seus efeitos. Ela foi feito o projeto de lei, foi feito todo o processo legislativo, passou-se por tudo isso, bonitinho, tudo certinho. Aí depois que você fez o processo legislativo, você aprovou a lei, foi depois sancionada, foi publicada, passou pela vacácio, alcança a vigência. Então a lei que está vigente é a lei que é obrigatória. Agora, nem toda lei que está em vigor, ela alcança eficácia. Tem várias leis que as pessoas não cumprem, as pessoas não seguem, tá? Então, vamos ver aqui a aplicabilidade das normas constitucionais. As normas constitucionais, quanto à eficácia, elas podem ser plena, contida ou limitada. A eficácia contida é aquela que eu vou ler aqui para vocês. O legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou à margem a atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público, nos termos que a lei estabelece, que nos conceitos gerais nelas enunciados. É de livre exercício qualquer trabalho, ofício, profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a lei criou um aspecto amplo. Tipo, olha, é livre exercício profissional desde que você obedeça as regras lá profissionais de cada profissão, mas não disse qual era qual. E deixou o quê? Para o futuro, para outras leis. E aí cada conselho, cada profissão tem a sua lei específica que vai regular o exercício profissional de cada área, tá? Na eficácia limitada, você não vai poder aplicar imediatamente esta lei naquele momento que a Constituição é promulgada, porque você está aguardando uma lei futura que vai regular este direito. Ou ainda, vai exigir até mesmo, muitas vezes, um ato do judiciário, por exemplo, o direito de greve. O direito de greve, muitas vezes, ele tem que ser julgado pelo Tribunal do Trabalho, para ver se ele é legítimo ou não, e como vai ser exercido. Então, muitas vezes, por exemplo, olha, vai poder fazer greve, mas vai ter que manter 30% do serviço, 20% do serviço. Enfim, você vai ter algumas regras e algumas questões que estão onde? Na lei de greve. Não estão na Constituição, embora esteja previsto na Constituição que você tem direito a fazer greve. Na eficácia absoluta, nesse momento, a Constituição ela já está promovendo efeitos, como, por exemplo, ela fala da separação de poderes, né, da existência do legislativo, executivo e judiciário. Isso já existe, já é eficaz e é eficácia imediata absoluta.
Já na eficácia plena, você vai ver que quando a lei entra em vigor, ela vai passar por um processo mais simples para ela poder começar a produzir efeitos. Mas ela já é algo que você já pode necessariamente estar sendo realizado, tá? Já pode estar sendo exercido. É algo simplesmente procedimental, menor, mais simples. Não necessita exatamente de uma lei para que você possa exercer este direito diretamente, tá? A norma constitucional de aplicação imediata é aquela que você vai ter que necessitar de uma lei futura, tá? Essas classificações, elas se combinam entre si. Então, nessa eficácia imediata, eu vou aguardar lei futura para regulação desse meu direito. A Constituição apenas estabeleceu que existe esse direito, mas como vai ser exercido, por quem, quais são os requisitos, como, por quê, tudo isso vem em lei específica e precisa ser detalhado. Então não tem como você imediatamente exercitar esse direito, você vai ter que aguardar a elaboração desta lei, você não vai conseguir imediatamente fazê-lo. As normas constitucionais programáticas, embora se discuta até hoje em dia se elas existem ou não existem mais, é um raciocínio em que eu vou precisar pensar que alguns aspectos constitucionais, eles foram colocados ali como um programa, como um plano para o futuro, para a construção de uma sociedade futura naquelas bases. Então, a nossa Constituição, por exemplo, que quando fala que a nossa República se funda na justiça social, é um problema. Isso foi em 88 que eles falaram. Nós estamos em 2020, ainda não tem justiça social no nosso país. Então, essa perspectiva faz com que a gente perceba que a Constituição nem sempre vai conseguir alcançar a eficácia. Mas o cidadão, ele pode estar buscando, através do judiciário, por exemplo, que tenha para ele, em algum determinado ponto e situação, justiça social. Ele pode estar buscando isso. Então é muito comum, por exemplo, a questão da saúde, de uma pessoa precisar de um medicamento caríssimo, que custa, sei lá, 10 mil reais por mês, e ninguém consegue, às vezes, ter salário para sustentar uma coisa dessa, uma doença dessa, e ele vai ao judiciário e diz, olha, você disse lá que eu tenho acesso à justiça, que o artigo 6º diz que eu tenho direito à saúde. Então eu vou pedir da justiça que ela declare que o governo tem que me dar esse remédio. E é feito dessa forma, tá? Agora, de acesso à saúde da população, hoje ela é muito mais um programa do que exatamente uma realidade. E muitas vezes, para que seja real para você, você tem que entrar com uma ação na justiça para conseguir que isso aconteça para você, tá bom? Eu tinha colocado um trabalho, não sei se vocês ainda já fizeram, se todos fizeram, eu vi que alguns fizeram, que é a classificação da Constituição Brasileira. Depois eu vou colocar lá para vocês a resposta essa semana, tá bom? E a gente depois corrige e tira qualquer dúvida que tenha lá pra frente, tá? Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua informação. Me conta como é que você tá, como é que estão as coisas, tá bom? Saudade, pessoal. Tô doida pra voltar pra sala de aula. Acho que todo mundo tá doido pra voltar pra sala de aula. Nunca ninguém esteve tão doido pra voltar pra vida normal como agora, né? Eu espero que a gente fique bem, continue bem. Um grande beijo pra todos vocês. E não esquecem de deixar aqui no comentário qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.